Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro dia do ano civil de 2021, como disse na introdução dessa Eucaristia, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, nos congrega com filhos e filhas de Deus para reconhecermos os dons que Deus nos concede por meio da Santíssima Virgem Maria e do seu Filho, o Filho unigênito do Pai. Iniciemos então a nossa reflexão, começando pelo livro dos Números e em continuidade também com o Salmo responsorial que cantamos. É muito importante termos uma consciência clara de que Deus reúne seus filhos e filhas para abençoá-los. O Deus revelado na Escritura, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é um Deus que abençoa. É um Deus que bendiz, que diz boas coisas sobre nós, que o seu ser se derrama sobre nós positivamente. O Senhor volta o seu olhar, se compadece de seus filhos e filhas. Ele manifesta o seu rosto, a sua face, e comunica a sua paz. E esta bênção que o Senhor confiou a Moisés deve ser multiplicada no meio do povo. Não é apenas Moisés que abençoa em nome do Senhor. E muitas vezes em nossa fé católica, naquela mentalidade bastante deficitária, para não dizer outra coisa, a gente foca que a bênção só o sacerdote pode dar. Isso é um erro muito grande teologicamente falando, porque é claro que o presbítero, o bispo, o diácono abençoam. Mas a bênção não é uma exclusividade dos ministros ordenados. E no antigo Israel, esta bênção se dava de pais a filhos, de mães a filhos, de avós a netos. E nós precisamos recuperar este sentido da comunhão com Deus. E mesmo que os filhos cresçam e não peçam mais a bênção aos pais e às mães ou aos avós, os pais e os avós não estão dispensados de abençoar. Continuem abençoando, continuem invocando a bênção do Senhor sobre a sua descendência. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que antes de meus irmãos terem filhos, que graças a Deus os meus pais têm 5 netos, eles já abençoavam os netos que ainda não tinham nascido. Já invocavam a graça de Deus sobre aqueles que ainda virão, para que a descendência seja sadia, para que a descendência seja inserida entre os eleitos de Deus, para que esta descendência, quando vier a existir e seja peregrina nesta terra, conheça por meio desta bênção lançado pelos seus antepassados, o amor misericordioso de Deus.
Então, aos pais aqui presentes, eu estou vendo que tem muitos pais aqui com crianças pequenas, graças a Deus, não percam tempo, abençoem seus filhos e filhas todos os dias. Não vão dormir sem abençoar seus filhos. E aos avós aqui presentes, que são pais ou mães duas vezes, apropriem-se deste mandato de Deus a Moisés. Tomem para si esta graça de ser instrumentos de bênção e de lançar um olhar de guarda, de cuidado, de proteção. Hoje é o Dia Mundial de Oração pela Paz, e o Santo Padre, o Papa Francisco, todos os anos, escreve uma mensagem para este dia. E o tema deste ano é a cultura do cuidado, caminho para a paz. Cuidar, proteger, é também abençoar. Gastemos nosso tempo bendizendo e glorificando a Deus por aquilo que Ele realiza no meio de nós. É o que nos dão de testemunho os pastores na narrativa do Evangelho de hoje, segundo Lucas. Os pastores vão a Belém, encontram a mãe e o menino e o seu pai e a criança na manjedoura. Eles exultam de alegria porque vêm conforme lhes foi anunciado e prometido. E retornam para suas casas. Preste atenção no texto. O texto sagrado diz: retornaram às suas casas, glorificando e bendizendo a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E nós, na Assembleia reunida, na presença de Cristo no meio de nós, pela força da sua palavra que nos purifica, nos santifica, nos fortalece, nos ilumina, pelo Espírito de Deus que habita em nós e que se renova em nós cada vez que celebramos os mistérios de nossa salvação, nos alimentamos com o corpo do Senhor e temos sempre um olhar materno e misericordioso da Mãe de Deus sobre nós, a sua intercessão que nos acompanha, não apenas nos momentos mais difíceis de nossa vida, mas também nos momentos de festa e de alegria. A Mãe de Deus, como qualquer mãe, participa da alegria de seus filhos e filhas e participa também dos momentos de dificuldade e de sofrimento. Então, queridos irmãos e irmãs, se os pastores, contemplando o mistério de Deus, glorificam e bendizem a Deus, nós que estamos aqui e que participamos dessa celebração, somos convidados a renovar em nosso interior esta alegria profunda que Deus é capaz de nos dar. Deus é que nos dá a verdadeira alegria, a sua palavra, o seu Espírito, o seu corpo e sangue. Bendigamos então ao Senhor, porque nós nascemos nestes tempos em que o seu Filho, nascido de mulher, veio resgatar os filhos e filhas de Deus. E Ele, por ser o Filho unigênito, nos comunica o espírito de filhos e filhas. Quantas vezes nós cristãos perdemos o sentido deste sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus? Às vezes vivemos como escravos, como pessoas sem rumo e sem direção, desorientados, feito barata tonta, andando para lá e para cá, sem conhecer o caminho.
Diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: Ele vos deu um espírito de filhos, não de escravos. E porque somos filhos, somos herdeiros desta graça de Deus. Contemplando então a Mãe de Deus, que é o instrumento, o canal que Deus utiliza para nos oferecer o seu Filho, assim como ela cuidou do Filho unigênito de Deus, que ela cuide de nós, de nossas famílias, que cuide de nossa paróquia, que cuide de nossa arquidiocese, da igreja e nosso continente, a igreja no mundo. Que a Mãe de Deus, com seu olhar de cuidado, infunda em nós a cultura do cuidado, da proteção de uns para com os outros, porque este é o caminho da paz. Enquanto nós vivermos na discórdia, na competição, nós semeamos a guerra. Quando nós vivemos nessa cultura do cuidado, do olhar que não julga, mas que protege, do olhar que chama a verdade, e pelo testemunho da misericórdia de Deus. Hoje existe um pouco essa mania em alguns grupos católicos um pouco fora de órbita, que querem a todo custo converter os outros na pancada, ofendendo, insultando, desqualificando os pecadores, como se isso fosse um caminho ensinado por Jesus. Quando nós lemos os santos evangelhos, o Senhor nunca tratou na pancada um pecador. Ele o tratou com um olhar misericordioso, se aproximava, os amava, como amou também a nós, porque a gente nunca pode esquecer que nós também somos pecadores e que Deus não nos trata na pancada. Ele nos trata na sua misericórdia e no seu amor. Ele cuida de nós. E assim é a nossa missão no mundo: cuidar, gerar proteção, sanar feridas. Vocês que têm a alegria de constituir família, a mãe sempre tem um olhar mais atento por aquele que está mais fraquinho, ou não é? É assim. Aquele que está mais vulnerável, aquele que recebe mais cuidado. Será que a gente não consegue entender que Deus também nos ama assim? Será que a gente não consegue se converter de que a única forma de evangelizar o mundo é pela misericórdia e pelo amor fraterno, pela proximidade? Então supliquemos a Mãe Santíssima que nos ensine como mãe, como a mãe que ensina seus filhos e filhas, a nos cuidar por amor, a nos proteger por amor, a nos fortalecermos uns aos outros na presença amiga, fraterna, do olhar que ama e que não julga e que não condena. Que o Senhor, neste ano de 2021, nos dê esta graça, que se renove dia após dia. A cada novo dia, que a graça de Deus se multiplique e se renove em nós. E que a intercessão da Mãe de Deus esteja a cada dia sobre nós. Amém.